Tenho 47 minutos. Amém, glória a Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Né? Estou aqui com minha esposa, né? Nide. Tudo bom, Nide? Tudo bom. A gente vai para mais um estudo aí, a gente vai começar aí, né? Agora aqui. Processar esse estudo aqui que é de suma importância, né? Que está escrito em João, capítulo 6, versículo 63. Que diz bem assim: a carne para nada aproveita. Tá entendendo? A carne para nada aproveita. E aí você vai ver, né, a disparidade das coisas, né? Aonde, como é que o mundo espiritual trata a nossa carne, né? Como é que o mundo espiritual trata a nossa carne. E aí a gente vai fazer uns comparativos aqui para vocês compreenderem um pouco sobre essas dimensões, né? Essas disparidades. Você já ouviu falar em cadeia alimentar, né? O que é uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar é onde, né, um, um animal, um bicho, sabe, de forma cíclica, né, sincronizada, um vai, na verdade, aí se nutrindo, se alimentando do outro. Por exemplo, os ratos, eles se alimentam, né, aí de alguns insetos. Os ratos se alimentam de alguns insetos. Aí vem, né, a cobra e se nutre do rato, né? Então, logo o rato vai estar dentro da onde da cobra. Toda aquela sua energia, né? Todo é uma cadeia alimentar. Tudo que o rato contém agora está dentro da onde da cobra. A cobra, por sua vez, vai ser o quê? Vai ser comida por quem? Por um gavião, né? O gavião captura a cobra e a cobra agora vai ser comida do gavião. E depois, bora supor aqui, vamos botar aqui, né? Talvez isso não exista, eu que estou colocando. Aí vem lá para cá um leão e come o gavião. E depois o leão vai, morre e volta pro pó, volta para a terra. E aí você vê um ciclo, né? Onde um animal vai comendo o outro, sabe? O rato que come aí os insetos vai ser comido pela cobra, que vai ser comido pelo falcão, né? Por alguma espécie de águia, ave de rapina, que vai ser devorada aí então por um tipo de leão, raposa, alguma coisa assim, que depois vão morrer e vão voltar para o solo de novo, para enriquecer o solo. Né? Porque a Bíblia é bem contundente. Viemos do pó e vamos voltar para o pó. Mas, pegando essa visão aí, vocês podem observar que não tem muito apreço aqui, né? Quando, quando o leão ele vai atacar uma zebra, o leão não fica ali, sabe, com piedade da zebra. O leão não fica ali com misericórdia da zebra, sabe? O leão, ele, estimulado pelo seu instinto, sabe, caçador, né? E por sua fome, por estar faminto, o leão vai atacar quem? A zebra. E vai devorar a zebra. Porque na visão do leão, a zebra é um alimento. Tá entendendo, Nico? Tô. Então, a zebra é um leão. O leão, o leão, né, vê a zebra, perdão, como alimento. Estão entendendo? O leão vê a zebra como alimento. Então, ele, no mundo dele, leonino, ele não tem apreço nenhum mesmo por zebra, por cavalo, né? Por búfalo, pelas coças, por coelho, por texugos, enfim, por qualquer espécie de animal aí. O animal, como o leão, vê certos ou determinado tipo
animais como alimento, meu irmão. É erro do leão? Não. Eles foram predestinados, pré-programados pelo mundo espiritual para isso. Veja a visão do leão. Como é que o leão vê uma zebra? A mesma coisa também é os crocodilos, os jacarés. Eles estão no mundo deles ali. Quando está passando uma manada ali de búfalo, os jacarés ou então os crocodilos, eles vão e atacam de forma letal as suas presas e as devoram. Pode ser uma zebra, né? Pode ser um búfalo, sabe? Pode ser uma corça, sabe? Pode ser um veado, qualquer espécie de animal em que se der possibilidade de um crocodilo ou de um jacaré atacar, eles vão atacar. Porque eles estão no habitat dele ali, no mundo. Porque, na verdade, o jacaré ele é um animal anfíbio. Né? Para você que não sabe o que é anfíbio, você sabe o que é anfíbio, Nini? Não. Não me lembro. Não tô me lembrada. Então você vai aprender agora. Anfíbio é um animal que, na verdade, ele tem dupla nacionalidade, dupla identidade. Ele pode tanto atuar na água, como também viver e atuar onde? Na terra. Então ele é um anfíbio, como também, né, sapos é anfíbio e tem sangue quente, ou sangue frio, perdão. São seres de sangue frio. Então, pessoal, preste minha atenção. Veja como o jacaré, um crocodilo, vê determinado tipo de animais como búfalo, né? Quando está passando a manada de búfalo ali, a manada de zebra ali, eles vão e atacam. Então, logo eles são o quê? Carnívoros. Eles não vê esses seres como esses mesmos seres, né? Se você for ver a visão de um veado, né? De uma corça, de um búfalo, de uma zebra, no mundo deles, eles não tendem a praticar o canibalismo, praticar a carnificina. Por quê? Porque eles foram pré-programados pelo mundo espiritual para se sustentar, se alimentar, se nutrir de quê? De capim, de erva, de verde, de vegetais, de folhas. Tá entendendo? O próprio mundo espiritual colocou esse instinto nesses tipos de animais. Então, logo quando ele vê outros colegas dele com outro tipo aí de outras espécies, né, como zebra, como búfalo, como cervo, quando um veado, por exemplo, um veado vê uma zebra vê um veado, ou vê um cavalo vê ali um boi vê um búfalo, eles não se atacam, porque eles estão dentro da mesma esfera. Eles se verem e se enxergam de forma mais amistosa. Estão entendendo? De forma mais, sabe, respeitosa. Mas se você colocar um leão ali, você colocar ali também uma jiboia, né? Uma cobra ali, tipo uma anaconda, ou você colocar um crocodilo ali, que são animais carnívoros, a visão desses animais eles já mudam, eles dependem, né, dessas outras espécies para se manter vivo. E o que é que eles fazem com isso? Eles vão e atacam. Vocês estão entendendo? Mas por que eu estou dizendo isso? Para você entender as regras. Olha que a Bíblia diz, que a carne para nada aproveita. Quando nós seres humanos, né, vamos em um açougue, aí no açougue tem bovino, tem equino, tem, sabe, qualquer outra espécie aí de quadrúpede ali, né? E a gente vai e se nutre desses tipos de animal. Porque tem gente que come cavalo, tem gente que come, né, carne de porco, carne de boi, carne de vaca. Tá entendendo? Os seres humanos, eles se nutrem também disso, porque nós somos também, né, onívoro. O que é onívoro? Você sabe o que é onívoro, Nid? Não. Onívoro é
um ser que trafega, que come, que degusta tanto de carne como vegetal. Tá entendendo? Tanto de carne como vegetal. Você come salada em sua casa? Como? Então, você é o quê? Você é uma vegetariana, porém, você come carne? Como? Então, você logo é o quê? Um onívoro. Onívoro é aquele que come tanto carne como vegetal. Tá entendendo? Herbívoro é aquele que só come vegetal. E carnívoro é aquele que só come carne. Onívoro é o que come os dois. Vegetariano. Só come. Vegetariano é uma pessoa que só come vegetal mesmo. Tá entendendo? Aí o que é que acontece? Então, veja que quando os seres humanos vai abater um boi, né? Vai abater ali um determinado tipo de animal para ele poder degustar, fazer o churrasco dele, né? Eles não têm apreço nenhum por esses animais. Tá entendendo? Assim como o leão não tem apreço nenhum pelas suas presas, porque eles dependem de se nutrir de zebra, de búfalo, sabe, de veado, de coça, assim como o jacaré, o crocodilo, a cobra, também não tem apreço nenhum pelas suas presas, que também são animais como coça, como veado, como boi, como, sabe, assim, búfalo, zebra, cavalo. Então, uns nasceram para ser alimentos de outros e outros nasceram para poder degustar de outros, tá entendendo? E nós, seres humanos, também estamos nessa mesma escala. Tá entendendo? Que quando você está no seu churrasco aí comendo, você está comendo a carne de quem? De um animal. Então, você vê que um animal, muitas vezes para você, você vê ele como um alimento, você vê ele como um nada. Você não tem apreço nenhum por determinado tipo de animal que está ali prestes a ser abatido e mais tarde está no seu prato ali para você mais tarde degustar daquele manancial que você acabou agora de, né, tirar a vida daquele animal. Você chega lá no açougue, tem carne de galinha, né? Tem várias carnes de galinha lá, frango e tal, e você não tem apreço nenhum pela morte daquelas galinhas. Você não tem apreço nenhum pela morte dos bois. Você não tem apreço nenhum pela morte aí de determinado tipo de quadrúpede, de equino, né? De bovino, de suíno, enfim. Por quê? Porque você vê esses tipos de seres como alimento. Quando um pescador ele sai para pescar, o que acontece? Ele lança a rede no mar, não é assim, Nídia? É. Ele lança a rede no mar e mais tarde ele puxa aquela rede com uma enxurrada de cardume de peixe que ficam se batendo. Ou seja, a rede tira aqueles seres aquáticos do seu mundo, da sua dimensão, da sua esfera, para o mundo, sabe, dos humanos, sabe? E aonde aqueles seres ali automaticamente vão morrer, sabe, sem oxigênio. Eles vão morrer de forma asfixiada, muito por conta de que eles saíram do seu mundo que era aquático e foram pegados porque pela rede humana. Então, logo os seres humanos que são seres inteligentes, né, são dominantes aqui no planeta Terra. Nós seres humanos somos dominantes, somos os seres únicos que temos a capacidade de raciocínio e de armar estratégia para poder pegar nossas presas. O que acontece? Acontece que ele lança a rede e puxa ali. Você vai ver que Jesus mandou Pedro fazer isso. E quando Pedro puxa ali a rede, tem tanto peixe que rompe lá as redes. E ele chama as outras embarcações que estavam a pique e manda retroceder para eles ali poder dividir, né? Porque era muito peixe. Então, quando um pescador olha para o peixe, seja ele, né,
qualquer espécie de peixe aí, que eu não sei, não tenho muito conhecimento de peixe, seja peixe pequeno, peixe médio, peixe grande, eles não têm apreço nenhum, sabe, por esses peixes. Assim também como nós, seres humanos, que estiver dentro, sabe, da água e com um pequeno corte, nós estivermos ali dentro da água e em uma água enxertada, sabe, de tubarão, o tubarão também no seu mundo não vai ter apreço nenhum por nós, porque ele vai ver a gente como um alimento. Assim como nós vimos também certos tubarões, carne de tubarões, como que? Como alimento. Mas por que você está falando de apreço, né? Da desvalorização dos seres humanos em determinado tipo de animais, né? E o leão, o desapreço do leão para determinado tipo de animais, porque quando ele vê uma coça, quando ele vê um veado, quando ele vê uma zebra, um búfalo, ele ataca, mata, dilacera e come. Porque são dois mundos distintos. Só que os seres humanos, quando eles vão, na verdade, capturar um animal e matar um animal para poder degustar ali, fazer o churrasco dele, tipo um boi, ele faz isso, meu irmão, muito por conta, né, do desejo que ele tem de degustar daquele alimento ali no churrasco. Já o leão não, o leão mata por instinto, né? Ele mata por instinto e quer se alimentar para se manter vivo, para manter assim suas energias vivas dentro dele. Os seres humanos não. Os seres humanos ele pode muito bem pegar um bocado de peixe, não comer aquele peixe todo, mas negociar os peixes. Tá entendendo? Ele vai negociar os peixes para ali mais tarde ele também ganhar dinheiro. É por isso que existe pescador. Então o pescador, quando ele olha para um peixe, ele vê o peixe como o quê? Como cifra, como dinheiro. E os pobres do peixe, né, que foi pegado na rede, eles foram pegos por seres muito superiores a eles em inteligência, porque os peixes são realmente uns seres que se movimentam através de instinto e eles são capturados porque eles não são inteligentes, mas a rede que é lançada por seres humanos, né, que tem um nível de inteligência extremamente maior, né? E o que é que acontece? Acontece que nosso Senhor Jesus disse bem assim, ó, que a carne para nada aproveita. Você vê que assim como os seres humanos têm desapreço, sabe, a determinado tipo de animais, muito por conta de que eles se alimentam daqueles animais, assim como o leão tem desapreço em determinado tipo de animais, porque ele se alimenta daquele animal, assim como o jacaré tem e um crocodilo tem desapreço em determinado tipo de seres ou animais, muito por conta também de que eles se alimentam esses animais. Nós, seres humanos, temos determinado tipo de desapreço por determinado tipo de seres, equino, suíno ou bovino, muito por conta de que nós, além de nos alimentar desses tipos de espécie, nós também vendemos e ganhamos dinheiro com ela. Tá entendendo? Um pescador mesmo, ele não só se alimenta, como ele vende. E o mundo espiritual nos ensina isso, irmão. Quando o mundo espiritual olha para os seres humanos, eles também olham com desapreço. Tá entendendo? Ele olha para os seres humanos com desapreço. Porque a carne para nada aproveita, meu irmão. A única coisa na matéria que chama a atenção do mundo espiritual é o espírito que está embutido, que está dentro do templo, né, dos seres humanos. Porque cada um de nós, que somos 7 bilhões de seres humanos, temos sim um espírito dentro de nós. É esse espírito que está dentro de nós que na verdade é espiritual e que nos mantém vivo e que foi embutido dentro da gente, onde carregamos dons e talentos e é conexado a nossa cachola, nosso cérebro, que vai formar o que? Uma alma vivente, um ser pensante,
um ser raciocinal, um ser que raciocina, tem poder de raciocínio. Então, quando você está orando, você não está orando na matéria, porque a matéria ela é pecadora e ela não quer ter contato com o mundo espiritual. A matéria, ela sim tem o quê? As suas obras, que são seus deleites, a qual o apóstolo Paulo falou. A matéria, certo? Ela possui ego, ódio, ira, raiva, orgulho, dissensão, sabe? A obra da carne é tudo, vaidade, tudo de ruim e que se satisfaz dessa gama aí, né, que o mundo e suas concupiscências lhe apresenta. Uma pessoa, como seres humanos, eles podem muito bem querer ser rico, sabe, se envaidecer, querer ser rico, a qualquer custo, a qualquer preço, ainda que custe a vida e até a saúde da pessoa. Então, uma pessoa assim, carnal, material, que é 99% dos seres humanos, ela está na dimensão da carne e na dimensão da carne ninguém agrada a Deus. Só quem pode agradar a Deus é que anda dentro da esfera espiritual, do mundo, do estado espiritual. Tá entendendo? Esses podem agradar a Deus. Por quê? Porque o espírito da gente, sabe, ele se liga, se conecta com o mundo espiritual. Porque quando você ora em quê? Em espírito. E o espírito é o que vive e fica e permanece, porque a carne para nada aproveita. Então, quando os seres humanos são olhados por seres superiores a ele, que são o mundo espiritual, que são os espíritos vêem na gente, meu irmão, sabe, seres desprezíveis, que está na carne. Você vê que o próprio Isaías, né, diz que Deus, quando olha para a gente, vê a gente como verme. Você vê que a gente não é nada. Carl Sagan, né, ele diz que a Terra é um breve ponto pálido azul nesse vasto, infindável universo, meu irmão. Nós não somos nada. E tem gente cheia de orgulho. E as pessoas orgulhosas na carne não agradam a Deus porque a carne é uma matéria tão infímia, tão pequena, tão desprezível, de uma pequenez tão, sabe, fútil, que a qualquer momento ela pode ser vencida, dilacerada por uma bactéria, por um vírus, por alguma coisa. E prova que nós não somos absolutamente nada. A carne para nada aproveita, irmão. Tem uma passagem na Bíblia, viu, Nietzsche? Tem uma passagem na Bíblia que trouxeram um menino, né? Trouxeram um rapaz aí. Esse rapaz, ele vem na maca, né? Ele vem na maca. Quando ele vem na maca, o que é que acontece? Jesus, ele perdoa o menino. Todo mundo queria o melhor, né? O que era o melhor? A cura. Mas Jesus não faz isso em primeira instância. Jesus perdoa. Ah, por que Jesus perdoou? Jesus perdoou para provar à humanidade que o perdão é superior a uma cura, meu irmão. Porque o perdão transcende esse mundo, vai além desse mundo. Já a cura, quando uma pessoa é curada ou ressuscitada, ela só é curada e ressuscitada aqui nesse mundo. E depois ela volta pro pó e acaba tudo de novo, sabe? O pecado pode brotar no coração da pessoa e a pessoa, né, renovar outra doença no corpo dela. O perdão não, o perdão é espiritual, meu irmão. E Jesus, ele provou que ele é o Senhor tanto do perdão quanto também da cura, né? Para mostrar a autoridade que ele tinha. Mas você vê que
O mundo espiritual, né? Jesus, o próprio Jesus, ele viu a matéria e praticamente ele desprezou a matéria humana e perdoou, porque o perdão é espiritual. Jesus, ele não estava ali, sabe, para poder olhar a performance da matéria. Jesus estava ali para poder perdoar aquele jovem, né? Que o perdão era superior à cura, muito por conta de que o perdão ele transcende esse mundo. E Jesus ali vai e executa o perdão, que é maior que a cura. Tá entendendo? Então, veja o que Jesus disse. A carne, meu irmão, para nada aproveita. Quando um espírito olha para um ser humano, ele até entende, né, os seres humanos, mas ele vê que os seres humanos é extremamente pequeno, restrito, limitado e não é absolutamente nada. Mas que é um ser que pode muitíssimamente ser desrespeitoso até com o próprio mundo espiritual. Como Faraó foi com Deus. Faraó falou assim: quem é seu Deus, Moisés? Não foi só o Faraó, né, que colocou orgulho no seu próprio coração e foi abatido pelo próprio Senhor da Glória. Você pode observar que Titanic também afundou, né? Naufragou, o maior transatlântico da sua época. Tá entendendo? Afundou, porque colocou na proa, nem Deus afunda. Você vai ver também aí, meu irmão, que teve um presidente aqui do nosso Brasil, que eu acho que foi Tancredo Neves, se eu não me engano, que ele disse que nem Deus tirava lá a presidência da mão dele. Ele morreu antes de colocar a faixa de presidente. Por que isso, mano? Porque a matéria é podre, a matéria é isso, a matéria é orgulhosa. Então, a matéria, a carne, para nada aproveita, meu irmão. Porque a matéria é ousada. A matéria quer ser igual a Deus. Veja o caso de Eva. Eva falou-me assim, ó, quando estava dialogando com a serpente: eu vou ser igual a Deus? A serpente falou: não, você vai ser igual a Deus se você comer do fruto. Então, por ser igual a Deus é legal, né? Quem sabe eu posso ser não só igual como maior que Deus. E aí tem muita gente com esse pensamento, né, de Eva aí, querendo ser maior que Deus. Você viu que o desfile de samba aí, de carnaval, né, aonde houve aquela ensinação lá de o diabo ganhando para Jesus, e aí mais tarde a Covid-19 entrou no mundo de forma direta ou indireta, e até hoje tem castigado a humanidade. Pra você ver o quanto um homem ele é, sabe? Um homem é cheio de si. O homem é cheio de si. A carne, mano, para nada aproveita. É por isso que a própria Bíblia nos incentiva e insiste e persiste para que a gente ande em quê? Em espírito. Mas como é que o poção da espírito pode? Sim. Você vai ser um templo do espírito, embora que você seja uma matéria, mas você vai se desfazer, sabe? Você vai se desvestir, vai se desfigurar desse seu ego material, sabe? Dessas suas soberbas e ter uma consciência espiritual. E que consciência espiritual foi a que Paulo teve, foi a que Jó teve, foi a que os profetas teve. Homens que viram que Deus tinha que ser em primeiro lugar nas suas vidas. Porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podes fazer. Mas quando a pessoa está na dimensão da carne, veja quando a pessoa está nova, jovem, ou então quando a pessoa está muito rica, muito abastada, está em um bom emprego, ela começa a vomitar, meu irmão, um bocado de orgulho. Primeiro ela, segundo ela, terceiro ela, é maior que tudo, maior que todos. Aí de repentemente vem uma doença, vem uma tragédia, sabe? Vem alguma coisa e aí abate ela.
vem até a velhice, né? E confronta essa pessoa. E elas veem que elas não são nada. O câncer, essa doença câncer, já fez muito empresário, meu irmão, no leito, confessar que só o Senhor é Deus, meu irmão. E que Jesus Cristo é o Senhor. Mas até então, quando muitos desses empresários, desses artistas, desses poderosos estavam no auge, estavam podendo, dando rasteira em cobra, murro em parede, eles estavam aí cagando, meu irmão, pro mundo espiritual. Eles até desafiavam. Você vê que John Lennon, ele disse que ia ser mais famoso do que o próprio Jesus e acabou, meu irmão, tomando um tiro a queima-roupa de um dos seus próprios fãs. A carne é isso, irmão. A carne para nada aproveita. E quando Deus ele olha para os 7 bilhões de seres humanos, Deus olha não é a carne não, Deus olha os espíritos que estão dentro dele. Porque esses espíritos sim que estão dentro dele, que está dentro desse tempo, que produz o estado convencional espiritual, a essência espiritual que se anexa com Deus. Porque se depender só da matéria, o homem, ele em si, como pecador, ele nunca vai achar, nunca vai querer encontrar, nem buscar Deus. Tá entendendo? Então, assim como o leão, né, ou até você, quando olha para um animal comestível, você o despreza, você vê ele com um desprazer. Os seres que estão ali por estar mesmo, né? O mundo espiritual também é assim, mano. O mundo espiritual, quando olha os seres humanos, ele observa que tem pessoas que têm temor a Deus e que buscam a Deus e que aquela aura, né? Que você não vê, mas a aura existe. Aquela aura vai ganhando o quê? Vai ganhando reluz, né? Ela vai, na verdade, crescendo. Deus vê isso aí no homem. Tá entendendo? Essa aura, essa energia. Foi assim que Deus, ele corrigiu um profeta dele chamado de Samuel. Onde Samuel, quando foi ungir o rei, ele foi ungir o rei com as mesmas características de Saul, alto, bonito, sabe? Com boa beleza, abdômenes tanquinho e trincados, um homem bem robusto, forte. Ele falou, isso aqui que é o novo rei, o profeta Samuel. Você veja o quanto nós temos tendência de olhar para o exterior da carne. Deus não, Deus olhou para onde? Para o espírito. E falou, esse aí não é rei não. E não vai ser rei aqui em lugar nenhum. E quem é o rei então? Jessé tem mais um filho, o nome dele é Davi. Unja Davi, porque você vê o exterior, Samuel. Você vê o exterior e eu vejo o interior do homem. Foi assim que Deus viu os 10 mandamentos na mão e no coração de um homem fugitivo das leis egípcias, que o Egito naquele tempo equivalia aos Estados Unidos da América hoje. E quando aquele homem fugiu desesperado para não ser morto pelas autoridades egípcias, chamado de Moshe Rabé, Moisés nosso mestre, aquele homem que para o Egito era um assassino, era um vilão, um foragido da justiça, Deus viu dentro dele o que ninguém viu, os 10 mandamentos. E não só isso, um grande líder, que ele nem mesmo sabia que era líder. Porque Deus olhou para dentro do vaso, meu irmão. Foi assim também que Deus viu para Gideão. Gideão era extremamente medroso, meu irmão. Um homem medroso, meu irmão, que não tem homem mais medroso na Bíblia do que Gideão. Deus, quando olhou para Gideão, Deus viu fidelidade, meu irmão. Viu, né, o desejo, sabe, de ele honrar a Deus. Ele queria honrar a Deus, como tem muitos Gideão aí querendo honrar a Deus, mas está sendo sufocado pelas circunstâncias do medo, pelas barreiras, pelas investidas. Mas Deus olhou para Gideão e falou, não, Gideão,
Vai nessa força que eu sou contigo. E Deus tornou Gideão o maior general do exército na época dos juízes. Então Deus olha para dentro, meu irmão. Tá entendendo? Paulo ia ser morto, meu irmão. Mas quando Deus olhou para dentro de Paulo, ele viu a sede que Paulo tinha de servir a ele. Saulo, no caso, né? E Paulo mudou de nome. Saulo, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Mas Deus viu a sede que ele tinha, né? E aí, Deus só olha para dentro, meu irmão. Deus não olha o exterior. Quem olha o exterior, sabe quem é? Quem olha o exterior são os diretores de filme, que só quer atores bonitos. Quem olha os exteriores são homens para determinado tipo de mulher, porque querem mulheres bonitas. Tem mulher que olha para certos homens porque só quer homens bonitos. São pessoas a nível da terra que só olham o exterior. Quando você vai ver aí uma propaganda de cerveja, você vai ver que na propaganda de cerveja, a mulher que vai fazer a propaganda de cerveja, praticamente ela só é modelo, só pode fazer quem é modelo. E ali eles vão botar uma loira bonita. Por que ninguém pega uma mulher, né, uma negona aí, de não tão beleza e coloca? Você vê que na verdade as jornalistas, por exemplo, elas são escolhidas porque elas são bonitas. Então aqui na Terra predomina a visão que na verdade o próprio Samuel teve, meu irmão, e confundiu a mente do próprio profeta Samuel. A visão é exterior. Mas quando você olha para dentro da pessoa, você vai ver que realmente aquela pessoa é além do que uma matéria. É por isso que a Bíblia diz bem assim, ó, que a carne para nada aproveita, porque Deus ele vê o que? O interior e não o exterior. Deus está preocupado com o seu espírito, né, com sua matéria que vai ser consumido pelo pó e pelas bactérias e fungos da terra. Tá entendendo? Tem muita gente preocupada com o exterior. Aí você vai ver gente né, na academia, né, se esforçando, se sacrificando, procurando um nutricionista, né, para manter o corpo dela ali esbéltico. Você vai ver atletas e todo mundo fazendo, se submetendo a inúmeras cirurgias plásticas para poder ficar bonito. Tira um pouco de nariz ali, tira um pouco de nariz aqui, porque querem se apresentar bem para quem? Para o mundo. Porque o mundo só vê isso, o exterior. Deus não, meu irmão. Deus vê o interior. Quando Deus olha para os seres humanos, ele não olha para você físico, né? Ele olha para você espiritual. E tem muita gente que tem riquezas espirituais embutido dentro dela e ela nem mesmo sabe. É por isso que muita gente é confundida por conta de que um médico que estudou tanto não consegue dar cor a uma pessoa. Aí vem lá uma pessoa lá que não tem muita aparência, sabe? Não tem muita sabedoria. Ela vai lá e ora a Deus e Deus, através do espírito dela, desenvolve a cura. Por que desenvolve a cura? Porque Deus, ele tá preocupado com o quê? Ele está preocupado com o homem espiritual, não com o homem carnal. O mundo vê o exterior, o mundo gosta de status, o mundo gosta de, de aparência, de poder. Deus não gosta disso. Você vê que até Satanás tentou dar poder a Jesus mesmo. Eu dou esse mundo todo a você, é o que o mundo busca. E Jesus falou, não, Satanás, parta de mim. Parta de mim. Tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Tá entendendo? Então, quando o mundo espiritual olha para você, ele olha para você, o seu eu é espiritual e não o seu eu carnal, físico, porque a carne para Deus não vale de nada, meu irmão. É podre. Tá entendendo? Ela não serve para nada. A não ser
ser comida pelo pó. Você vê que teve um rei chamado de Herodes, que ele começou a se exaltar, né, onde o povo começou a dizer era a voz não de Deus, e não era a voz de um homem, era a voz de Deus. Não era a voz de um homem, era a voz de Deus, dando a ele glória. No mesmo instante, um anjo abateu ele. Por quê? Porque ele se exaltou na matéria e se colocou na posição de Deus, e Deus o abateu, assim como abateu Titanic, assim como abateu aí John Lennon, sabe? Entre outros, faraós, entre outras situações também. Quem se levantar, Deus abate. Tá entendendo? Porque Deus, só Ele pode ser glorificado. Que Deus continue nos abençoando.